Você já pegou uma placa eletrônica semelhante a essa, com vários capacitores, e ficou com dúvidas se o capacitor estava bom ou não? Ou talvez até fez testes utilizando um multímetro nesse componente, mas ficou com dúvidas se ele estava funcionando de forma adequada ou não. Nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo para testar qualquer capacitor utilizando um multímetro digital, sem perder tempo e saber se esse carinha aqui, muito presente nas placas eletrônicas, está bom ou não. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Thiago, sou engenheiro eletrônico, técnico em mecatrônica e dono de assistência técnica desde 2015. E aqui no nosso canal você vai encontrar conteúdos destinados a conserto de placas eletrônicas e técnicas para que você aprenda a analisar e diagnosticar placas eletrônicas aí na sua bancada. Antes de testar o componente, você precisa entender que o capacitor é um componente que armazena cargas elétricas por um curto período de tempo. Ele pode ser utilizado na filtragem, acoplamento ou até mesmo para temporização de circuitos. Tá, deixa eu já explicar. Antes que alguns sabichões venham comentar aqui no vídeo falando que não tem como usar capacitor para temporização, ele é um circuito auxiliar utilizado, por exemplo, em osciladores, onde ele pode determinar o tempo de chaveamento ou a contagem de tempo de determinados circuitos. Mas isso não é conversa para agora. Vamos focar no teste desse cara aqui. E daí, quando esse componente está com defeito, ele pode provocar comportamentos diversos nas placas eletrônicas. O comportamento mais comum, característico de defeito em capacitores, e fiquem atentos aqui, já vai uma dica de ouro, é quando a placa funciona, mas a tensão de saída não consegue se manter no mesmo nível. Ou seja, eu tenho 12 volts na saída, mas quando eu conecto a minha carga, a tensão cai para 8, 7 volts. Isso é um comportamento totalmente característico de defeito no capacitor. Bom, galera, dois capacitores mais comuns utilizados nas placas eletrônicas são os capacitores eletrolíticos, como esse daqui, e como esse daqui, e às vezes também em tamanhos menores, por exemplo, como esse daqui, utilizado nessa placa eletrônica de soft starter. Outro tipo de capacitor bem comum são os capacitores cerâmicos, como esse daqui, por exemplo. Cada um desses capacitores tem aplicações diferentes. Por exemplo, o capacitor eletrolítico tem uma aplicação em circuitos com uma frequência menor, porque ele não suporta chaveamento de alta frequência. Então, os capacitores cerâmicos têm uma aplicação em circuitos com chaveamento de frequência maior, porque ele suporta uma frequência maior entre os seus terminais. Porém, a forma de testar esses componentes são muito parecidas. Então, o que eu vou ensinar aqui serve para basicamente todo tipo de capacitor. Mais uma dica de ouro para vocês. A primeira coisa que vocês precisam fazer antes de testar um capacitor é identificar o valor da sua capacitância. Para os capacitores eletrolítico, por exemplo, a capacitância já vem escrito no próprio corpo do componente. Então vocês não terão nenhum trabalho de ter que pesquisar. Mas quando se trata de outros tipos de capacitores, como por exemplo o capacitor cerâmico ou o poliéster, o valor da sua capacitância está contido por meio de um código. Talvez vocês não estejam vendo, mas nesse capacitor cerâmico, o código que está escrito no corpo dele é 151. Então a primeira coisa que vocês precisam identificar é como interpreto o código dos capacitores. Então esse é o primeiro passo. Interpretando o código, vocês vão conseguir identificar o valor da capacitância. O segundo passo com o capacitor na bancada é descarregar esses componentes, tá? Então, para descarregar capacitor, eu não recomendo que vocês fechem um curto entre os seus terminais, o que muitos técnicos acabam fazendo. Então, eles costumam pegar uma chave de fenda e fechar um curto aqui. Não recomendo que façam isso. Descarreguem sempre capacitores utilizando uma carga, ou carga com resistor, ou uma própria lâmpada para fazer a descarga desse componente, tá? Segundo passo, se o capacitor estiver na placa eletrônica, recomendo que vocês removam esse capacitor da placa para que os demais componentes do circuito não interfiram na medição desse cara aqui. O próximo passo é usar a função de capacitância do seu multímetro. Então, você vai procurar o símbolo de capacitor no seu multímetro ou o símbolo microfaraday no seu equipamento para fazer a medição. Identificando esse símbolo, como por exemplo aqui no meu multímetro, eu tenho
o símbolo de capacitor aqui, e eu vou clicar em amarelo. Depois disso, eu posso fazer a minha medição desse capacitor eletrolítico de 470 microfarad. Então, venho aqui, faço a minha medição, o multímetro vai fazer a leitura. Então, ele indicou um valor de 500 microfarad mais ou menos, e o valor do meu capacitor é 470. De 470 para 500 é uma variação muito pequena. Então, esse componente aqui provavelmente está ok. Esse daqui de 330, ele já deu 219. Então, veja que esse daqui, que é 330, ele deu 219, quase 30% a menos. Então, esse cara aqui provavelmente está com defeito. E por que isso? Porque a variação nos capacitores ela é comum de 1 a 20%. Ah, professor, de 1 a 20%, como eu vou saber qual é a tolerância de cada capacitor? Para saber a tolerância de cada capacitor, é importante vocês pesquisarem o datasheet de cada capacitor que vocês estão testando, porque lá no datasheet vai vir especificando o valor da tolerância de cada componente. Então, por exemplo, se a tolerância desse componente aqui for 10%, a gente sabe que ele pode variar ali aproximadamente 33 para menos e 33 para mais. Como ele oscilou para 200 e alguma coisa, está muito fora da tolerância. Então, esse cara aqui está defeituoso. Já esse daqui, que variou de 470 para 500, provavelmente está bom, porque está uma variação muito pequena. E agora mais algumas dicas para que vocês possam identificar se o capacitor está defeituoso ou não. A primeira delas é capacitor estufado. Quando esse componente está estufado, mesmo que a capacitância dele esteja dentro da tolerância, é recomendado que você faça a substituição. Capacitor que está apresentando curto-circuito direto ou resistência muito próximo a zero, também precisa ser trocado. E aqui algumas dicas extras para evitar que vocês fiquem batendo a cabeça com o teste dos componentes eletrônicos. Então, sempre meça o componente fora da placa. É óbvio, capacitores eletrolíticos como esse daqui, quando eles não estão em associação, mesmo na placa eletrônica, é possível testá-lo direto na placa. Mas se você fizer o teste e ficar com dúvida, remova ele da placa eletrônica para ter certeza que a sua medição está correta. Tenha sempre um multímetro confiável. A sua ferramenta de medição não pode gerar dúvidas para você. Então, a última coisa que você precisa desconfiar se está bom ou não é o teu multímetro. Se ficou com dúvida na medição do capacitor, você pode utilizar um capacitor novo para tirar a prova e tirar a sua dúvida que você está na hora da medição. E agora uma dica aqui para encerrar essa aula: nunca substitua um capacitor por outro com a capacitância diferente. Então, capacitores precisam ser substituídos pelo mesmo valor de capacitância. Já a tensão pode ser substituído por uma tensão maior, mas nunca menor. Se você não respeitar essas regras, você pode provocar danos na sua placa eletrônica e estragar ainda mais a placa do cliente e ter que arcar com altos prejuízos. E se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque toda semana nós estamos disponibilizando conteúdo gratuitamente aqui. E se você quer ir além, aprender de forma organizada, uma metodologia que vai te permitir entender as placas eletrônicas, entender os componentes, saber por onde começar, o que medir e como medir nas placas eletrônicas, sem precisar investir muito em ferramentas, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que temos duas opções. Um link para você falar com o nosso especialista e tirar todas as suas dúvidas sobre a nossa formação completa de reparo de placas, ou diretamente o link da nossa página do treinamento Eletrônica Aplicada à Manutenção. Nesse treinamento você vai encontrar detalhadamente um passo a passo para se tornar um especialista em reparo de placas e ser referência na manutenção. Clica lá e acesse agora mesmo. Bom, esse foi o nosso conteúdo, espero que vocês tenham gostado. E se tem alguma outra forma de medição que você utiliza para testar os capacitores, deixe aqui na descrição desse vídeo, aqui nos comentários desse vídeo, para a gente trocar informação e aprendermos juntos, beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.